Após anos de solidão, um poderoso fazendeiro descobre um amor surpreendente e transformador. Armando, o respeitado fazendeiro de Goiás, caminhava solitário por sua vasta propriedade, cercado por campos verdes que pareciam eternos e árvores frutíferas que antes brilhavam sob risos e alegrias. A luz do sol refletia um brilho dourado, mas para ele, tudo era apenas um eco do passado, um passado que o consumia, desde que seus pais partiram. O vento que balançava as folhas trazia consigo um lamento distante, como se a natureza tivesse consciência da solidão que o aprisionava. O luto que ele carregava se transformou em sua única companheira, e a ideia de amar novamente parecia um luxo de que não poderia se permitir. Mas nesse dia, enquanto se perdia em pensamentos tristes, uma sombra leve cortou o ar. Era Ana, uma jovem que ele havia contratado recentemente para ajudá-lo nos trabalhos da fazenda. Ela não era apenas uma funcionária. Havia uma energia vibrante nela, um brilho em seus olhos que ofuscava todas as nuvens escuras que cercavam a alma de Armando. Ana, com seu sorriso aberto e o entusiasmo nas palavras, logo se mostrou mais do que uma simples agricultora. Ela era uma força da natureza, tão determinada a vencer as adversidades como o próprio sol é determinado a brilhar. Durante as conversas, Ana o desafiava. Você não pode viver só para o trabalho, Armando. A vida é mais do que isso. As palavras dela feriam e curavam ao mesmo tempo. Era como se fossem flechas que atingissem o coração dele, quebrando as barreiras que ele havia erguidas com tanto esforço. No entanto, os resquícios da dor eram pesados. Armando hesitava em abrir seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se passaram e a amizade entre eles floresceu. Cada risada e debata tornava-se um emaranhado de sentimentos. Porém, a aprovação da mãe de Armando pesava como uma sombra densa. Uma mulher tradicional e controladora, ela não via com bons olhos o vínculo entre seu filho e uma jovem de classe social diferente. Suas palavras cortantes ecoavam na mente de Armando, criando um conflito que poderia destruir tudo. E quando Armando finalmente percebeu que estava se apaixonando por Ana, uma tempestade se aproximava. Uma situação inesperada ocorria na fazenda, uma emergência que poderia alterar o equilíbrio delicado que ele construíra. O que acontecerá quando ele enfrentar sua mãe, seus fantasmas e decidir entre a dor do passado e a chance de um futuro com Ana? A resposta poderia ser a chave para sua libertação ou uma prisão eterna em sua solidão. O dia amanheceu com um céu carregado de nuvens escuras, como um prenúncio do que estava por vir. Armando sentou-se à mesa, a xícara de café tremia em sua mão, refletindo a agitação que invadia seu coração. Na propriedade, um tumulto se desenrolava, como se cada animal, cada planta, estivesse em sintonia com a sua inquietação. A notícia da emergência na fazenda chegara rapidamente. Uma enchente havia atingido uma parte da colheita. A terra, que antes exibia seu verde vibrante, agora parecia um mar revolto. Ana, ao seu lado, parecia calma. Ela respirava fundo, determinada a enfrentar a situação com coragem. Vamos, Armando. Juntos a gente consegue. A voz dela soava firme, convidativa. A segurança que ela emanava o inspirava, mas ao mesmo tempo, o medo de perder tudo que construiu o congelava. O que aconteceria se a enchente destruísse sua colheita? As palavras da mãe ecoavam em sua mente. O que vão pensar de você? Como você vai manter sua posição? O conflito entre a razão e o coração se intensificava. Ao chegar até os campos, o cenário era devastador. A água ainda corria, carregando tudo o que estava por ali, e o desespero parecia contagiante. Armando observava os trabalhadores se movimentando, tentando salvar o que podiam. Ele tomou uma profunda inspiração e, em um impulso, decidiu que não poderia permanecer paralisado. "Vamos lá!" gritou, unindo-se aos seus funcionários. Ele sentia o peso das expectativas, mas mais do que isso, sentia o toque suave da esperança que Ana havia semeado em seu coração.
Eles trabalhavam lado a lado, e a intensidade da atividade parecia dissipar as nuvens que se formavam dentro dele. Ele começou a perceber que por trás de cada gota de suor, havia também a força do novo amor brotando lentamente. O dia se arrastou, a luz começando a se esvair. Enquanto limpavam, Armando sentiu a mão de Ana tocar seu ombro, um gesto simples, mas que lhe trouxe um tremor de coragem. Você está se importando com o que pode ser perdido, mas já está ganhando tanto, disse ela com um olhar terno. Se não abrirmos nossos corações, perderemos de verdade. As palavras dela ecoaram em sua mente como um sino tocando longe. Armando se virou, mateando o olhar dela. Nesse momento, um relâmpago atravessou o céu e o trovão rugiu. Era um sinal do destino, ou apenas a natureza. Ele não sabia, mas sentiu que dentro de si, a tempestade começava a entrar em um acalmado ciclo de transformação. Ana, eu não sei o que está acontecendo comigo, Armando murmurou. O conflito entre o amor e o receio permeava seu ser. O que ele poderia oferecer a ela? O que realmente significava abrir seu coração? Nesse instante, olhou para a propriedade ao seu redor. As árvores que um dia foram testemunhas de sua tristeza pareciam agora observar sua luta em direção à felicidade. Ele desejava mais do que nunca acabar com o sofrimento do passado, mas para isso, ele precisaria enfrentar não apenas o luto, mas também sua mãe, que definitivamente não aceitaria o amor por Ana. Com esse novo pensamento, o peso nos ombros de Armando se intensificou. O que fazer agora? Lutar contra sua própria família ou se apegar a essa chance, tão cheia de possibilidade? Ele devia sua felicidade a Ana, mas a verdade o paralisava. O que ele escolheria? Enquanto suas emoções fervilhavam, um grito distante chamou sua atenção. Olhando para Ana, ele viu que ela havia caído, presa entre as raízes de uma árvore, mas não parecia estar ferida. Um riso melodioso escapou de seus lábios ao libertar-se. Aquela simples cena, visualmente contraditória, mexeu com o fundo de sua ligação emocional. Como ele faria para enfrentar essa nova tempestade? Desesperado, ele se aproximou dela, mas a dúvida ainda pairava ao redor. O futuro continuava incerto, enquanto uma nova tempestade se formava em seus corações. Armando correu até Ana, o coração acelerado. Aquela cena leve, o riso dela, apesar da situação crítica, tinha um poder avassalador. Ele sentiu uma onda de proteção e desejo, como se cada fibra do seu ser quisesse não só salvá-la das raízes, mas também agarrar aquela felicidade que brotava no meio do caos. Ana, você tá bem? Ele a puxou gentilmente, reparando em como o cabelo dela grudava na testa por causa da umidade. O olhar dela estava vivo, e a forma como ele a segurava parecia mais do que um apoio. Era um ato de conexão. As raízes poderiam ter prendido seu corpo, mas a força dela transcendia qualquer obstáculo. Eu tô, meu amor! Ela se levantou, balançando-se com leveza, como uma flor que resiste à tempestade. Acho que a árvore só quis me dar um abraço. O riso dela fez o mundo parecer um pouco mais claro, mesmo em meio à lama e ao desespero que brotava ao redor. A gente precisa terminar isso. Armando olhou para a propriedade devastada e seu peito se apertou. Temos um longo trabalho pela frente. Os trabalhadores, que antes pareciam tão desanimados, agora o olhavam com uma nova chama de determinação. Eurico, um dos mais velhos, acenou com a cabeça, e assim, todos começaram a se mover com mais ânimo. Enquanto se esforçavam, Ana se manteve perto de Armando, e um novo tipo de sintonia foi se formando entre eles. Em cada gesto, ele percebia a força dela, os pequenos olhares de incentivo, e aos poucos, ele começou a entender o que Ana quis dizer sobre abrir o coração. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, quando de repente, um grito agudo ecoou pelo campo. Armando se virou rapidamente e seus olhos encontraram um trabalhador apontando para uma parte alagada. Tem alguém lá! Está se afogando! Num piscar de olhos, Armando transformou-se. O pavor deu lugar à ação imediata. Vão! Ajudem! Ele não pensou duas vezes. Correu em direção ao local, o instinto de proteção pulando à frente. A água já subia, e a cada passo que dava, o desespero criava raízes mais profundas em seu coração.
Quando alcançou a beira da água, enxergou um jovem lutando para se manter à tona. O jovem parecia quase em pânico, tentando se agarrar a algo, mas a correnteza forte dificultava seus esforços. Sem hesitar, Armando mergulhou. A água gelada o envolveu, mas não havia tempo para sentir frio. Ele precisava ajudar. Braçada após braçada, Armando se aproximou do rapaz, estendendo a mão. "Segura firme!" gritou, a voz ressoando na imensidão da noite que se aproximava. O jovem agarrou a mão de Armando e, mesmo com a força da correnteza, ele sentiu que podia fazer a diferença. Com um puxão forte, Armando conseguiu arrastá-lo para a margem. Quando finalmente chegaram à segurança, o rapaz estava ofegante e terrivelmente assustado, mas vivo. Armando olhou ao redor e viu Ana correndo em sua direção. Seu coração estava acelerado não apenas pela adrenalina, mas também por causa das emoções que borbulhavam dentro de si. Ele havia enfrentado a tempestade e resgatado uma vida, mas a verdadeira tempestade que o assombrava era a de seus sentimentos por Ana. Eu não sei como agradecer, o jovem disse, agradecido. "Volte para casa, se mantenha seguro", respondeu Armando, mas sua mente estava longe, perdendo-se nos olhos de Ana, que observava com um misto de admiração e preocupação. Neste instante, Armando sabia que tinha duas tempestades a enfrentar, as consequências da enchente e os medos que o mantinham distante de Ana. Era um passo que ele precisava dar, e a resposta parecia brilhar em seus olhos. Como lidar com tudo isso? O que ele diria a Ana agora? Com o coração a mil, Armando decidiu que era hora de desgrudar as raízes do passado e enfrentar o que estava à frente. Mas ao olhar para o céu, percebeu que o pior ainda estava por vir. Armando respirou fundo, sentindo a adrenalina ainda pulsar em suas veias. O jovem, já a uma distância segura, acenou mais uma vez, antes de desaparecer por entre as árvores. Ele se virou para Ana, que estava a poucos passos, e a visão dela fez seu coração disparar de uma forma diferente, mais intensa. Não era apenas a adrenalina, mas a conexão inexplicável que se formava entre os dois. "Ana, você ficou bem? Não se machucou?" Ele precisava ouvir dela que estava realmente bem. O medo ainda o assombrava, e ele desejava que seus sentimentos fossem um eco da preocupação que a envolvia. "Estou ótima, Armando. Você foi incrível lá na água." Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar que parecia ter um peso diferente. Ele deu um passo em direção a ela, a mão tremendo levemente ao encontrar o braço dela. "Podia ter sido muito pior. Você me assustou." As palavras saíram quase em um sussurro, e ele se sentiu vulnerável. Como era possível que, em meio a tanta destruição, as emoções se tornassem tão conflituosas? Ana segurou a mão dele e, naquele breve momento, tudo parecia fazer sentido. O contato delas era um bálsamo sobre seu caos interno. "Mas estamos aqui. Isso é o que importa", ela respondeu, seu tom leve contrastando com a seriedade da situação. "Temos que começar a limpar a área, mas chuvas podem vir e isso pode piorar." O tom de Armando saiu mais firme, mas em seu coração, ele sabia que era mais do que apenas a propriedade que precisava de cuidados. Ele também precisava entender o que estava sentindo por Ana. Enquanto os dois se afastavam, a equipe já começava a trabalhar, e a atmosfera carregava um tom renovado de esperança. A sensação de unidade germinava entre eles, e as raízes que a enchente deixara eram uma lembrança da luta e da força que todos encontraram quando estavam juntos. Ana ajudou Armando a coordenar os trabalhos, mas ele não podia deixar de notar as pequenas trocas de olhares entre eles. Em cada risada, em cada momento em que se encostavam um no outro para se ajudar, uma ligação mais profunda se formava. Armando se viu perdido em seus próprios devaneios. Era como se o universo estivesse conspirando para que eles se encontrassem ali, naquela mistura de caos e esperança. Então, o sol se pôs de vez, e o céu abraçou a noite. A luz nas estrelas começou a surgir, brilhando como pequenos faróis na escuridão. Armando se sentou em um tronco cortado, observando os trabalhadores terminarem o que podiam sob a luz das lanternas. Ana se aproximou e ele sentiu a presença dela, quase como uma correnteza aquecendo seu íntimo. Às vezes, a vida nos coloca em situações extremas para que possamos enxergar o que realmente importa, ela disse, desviando o olhar para a névoa que começava a se formar sobre o terreno molhado. Eu sei, mas eu não estou certo do que realmente importa para mim." Armando sentiu a vulnerabilidade nas palavras e seu peito se apertou.
O medo de expor seus sentimentos, de dar um passo à frente, parecia ser como aqueles galhos enraizados nas árvores que tanto lutavam contra a tempestade. Ana se virou para ele, a luz fazendo seus olhos brilharem de forma quase mágica. Às vezes, precisamos deixar que aquilo que nos prende nos deixe. Coragem a enfrentar o que não conseguimos controlar. As palavras dela ressoavam com Armando, e ele percebeu que aquele seria o momento decisivo. Ele se preparou para falar, mas antes que pudesse abrir a boca, um tremor percorreu a terra. O chão tremeu levemente, e todos os trabalhadores pararam. Um murmúrio de preocupação se espalhou rapidamente. O céu começava a mostrar sinais de nova tempestade, e Armando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não pode ser! A chuva não pode voltar agora! Ele gritou, enquanto todos olhavam para as nuvens que começavam a se acumular ameaçadoramente. Ana pegou sua mão, direta e transparente. Armando, precisamos agir e rápido. O olhar dela continha uma mistura de medo e determinação que desafiava qualquer tempestade. E no fundo, ele sabia que naquele instante não se tratava apenas do terreno ou do jovem resgatado. Havia algo mais profundo, um futuro incerto que exigia coragem. E assim, enquanto a escuridão se aproximava, Armando percebeu que terríveis tempestades estavam prestes a se desenrolar, tanto no céu quanto em seu coração. Era preciso agir, mas como ele poderia enfrentar não só a natureza, mas também os sentimentos que começavam a florir? Armando sentiu a mão de Ana apertar a sua, e essa conexão era tudo o que ele precisava. O chão ainda tremia leve, como se as forças da natureza estivessem decidindo qual era o próximo passo daquela noite tão cheia de emoções. O céu, antes limpo, agora escurecia como um manto ameaçador, carregando sinais de uma nova tempestade. Vamos, precisamos verificar as casas. Ana falou, e seu tom exigia ação. Armando assentiu, a urgência dela o puxando de volta para a realidade. Juntos, eles se dirigiram para onde as casas estavam localizadas, o pânico crescente se manifestando nas vozes de sua equipe. Enquanto caminhavam, Armando notou como cada passo parecia um novo peso em seu coração. Suas emoções estavam em um conflito interno, como se lutasse contra as ondas da própria tempestade que se aproximava. Ele queria gritar, não apenas por causa do medo de perder tudo, mas também por não ter coragem de expressar o que sentia por Ana. O que seria mais difícil, enfrentar a tempestade ou abrir-se para seus próprios sentimentos? Armando! Ana o chamou, fazendo-o parar. Ela estava à sua frente, ofegante, mas com uma determinação que iluminava seu rosto. Precisamos terminar a nossa tarefa antes que a chuva comece de verdade. A comunidade conta com a gente. Você tem razão. Ele se lembrou da responsabilidade que tinha, não só com a terra, mas também com aqueles que o rodeavam. Com um último olhar para Ana, ele sentiu a força da conexão deles. Era a coragem necessária, não apenas para a tempestade vindoura, mas para superar suas próprias barreiras emocionais. Os dois se reuniram com a equipe e começaram a agir. Em meio a cordas e sacos, a chama de esperança se acendeu. As mãos estavam sujas de barro e os rostos, molhados de suor, mas a camaradagem era palpável. Com cada tarefa, eles mostravam que mesmo quando tudo parecia desmoronar, ainda havia uma razão para lutar. As nuvens se espremiam cada vez mais no céu, e Armando não podia mais ignorar que, além da luta contra os elementos, ele também estava travando uma batalha em seu interior. O que era ele comparado a todo esse caos? Ele era um fazendeiro, sim, mas também um homem que sentia muito mais do que permitia a amostragem do mundo. Armando! A voz de Ana o trouxe de volta. Ela estava de pé sobre um tronco caído, dando instruções aos membros da equipe com uma confiança inspiradora. Ele percebeu como aquela presença a tornava ainda mais deslumbrante. Poderia a conexão que estava crescendo ser mais potente do que qualquer tempestade? Estou aqui, ele respondeu, a voz ecoando com a certeza de que precisava estar ao lado dela. Enquanto os dois compartilhavam olhares cheios de significados, Armando percebeu que a força de um amor renascente poderia ser o que ambos precisavam para enfrentar aquilo juntos. O vento começou a soprar mais forte, trazendo a leve chuva que prometia muitas dificuldades. Mas em vez de se desesperar, Armando respirou fundo e decidiu que não ficaria paralisado pela incerteza. Ele se aproximou de Ana, que acabava de descer do tronco. Ana, sobre o que conversamos mais cedo.
Armando, a chuva está chegando, depois conversamos. Ela cortou, mas não conseguiu esconder a preocupação em seu olhar. E naquele momento, enquanto as primeiras gotas de chuva começaram a cair, Armando soube que a tempestade não seria apenas do céu. A tempestade do seu coração também estava prestes a ser revelada. Mas ele não sabia se tinha coragem suficiente para enfrentar ambas ao mesmo tempo. Uma folha de papel voou sob o vento, quase como um sinal da vida que estava prestes a mudar. O que o destino reservava naquelas próximas horas? Armando respirou fundo, sentindo a umidade do ar se intensificar. O céu escurecia rapidamente, as nuvens espessas sugando a luz do dia, como se estivessem se preparando para liberar todas as suas fúrias. A tempestade estava se formando, mas a verdadeira tempestade dentro dele parecia ainda mais devastadora. Vamos, não temos tempo! Ana o impulsionou, urgindo que seguissem. Ele a seguiu de perto, seu olhar fixo no rosto decidido dela, que iluminava mesmo na escuridão crescente. A equipe se dispersou, cada um lutando contra o pânico e focando nas tarefas necessárias. Ali, naquele frenesi, ele se lembrou da primeira vez que viu Ana, em um evento comunitário, onde sua presença era como um raio de sol em meio a nuvens pesadas. Mas hoje, isso se sentia diferente. O amor que antes era um simples brilho, agora se tornava um farol, guiando-o em meio à tempestade. Os sons da natureza se intensificavam, o vento gritava e as árvores dançavam uma coreografia violenta. Armando quase não conseguia ouvir os gritos de preocupação da equipe ao redor, mas algo dentro dele pulsava, insistindo para que ele não ficasse apenas como um espectador. Ele se aproximou de um dos membros, Carlos, que estava tentando amarrar uma lona sobre a entrada de uma casa. Carlos, preciso que você e outros ajudem a proteger as janelas das casas próximas. Se a água entrar, pode causar muito mais estrago, disse Armando, a voz firme, embora trêmula. Certo, chefe, Carlos respondeu, aliviado por ter um objetivo claro. Armando estava começando a sentir que, ao lutar junto com eles, sua conexão com a equipe se fortalecia. Mas o que realmente o movia era a presença de Ana. Cada vez que ela olhava para ele, uma labareda se acendia no peito dele, uma mistura de esperança e medo. O céu finalmente rompeu, e a chuva desabou como um manto de água que lavava tudo ao seu redor. Eles correram, buscando abrigo, mas a incessante queda d'água logo encharcava suas roupas. Embora a tempestade tivesse vindo de fora, Armando sentiu que era também a queda de suas próprias barreiras emocionais. Armando! Ana gritou em meio ao barulho da chuva. Seu rosto estava marcado pela determinação e o cabelo grudado na testa, mas ela ainda parecia forte. Vamos ajudar a tirar a água que já entrou. Precisamos salvar o que pudermos. Ele acenou, seu coração disparando ao ver como, mesmo sob pressão, ela permanecia firme. Enquanto trabalhavam juntos, ele percebeu como a adrenalina e a ameaça da tempestade juntavam as pessoas, unindo-as com uma força inesperada. No meio da correria, quando tudo parecia estar fora de controle, Ana se virou para ele. Armando, precisamos falar na hora certa. Não podemos deixar a tempestade nos impedir de nos conectarmos de verdade. As palavras dela ecoaram em sua mente como uma batida constante. Era a verdade, e pela primeira vez, ele sentiu que era hora de encarar não só a tempestade física, mas a que, há tanto tempo, carregava dentro de si. A conexão deles era muito maior do que os medos que o aprisionavam. Diante de um abrigo improvisado, enquanto a chuva continuava sua dança do lado de fora, Armando se virou para Ana com a coragem que até então não sabia que possuía. Ana, eu... Uma forte rajada de vento fez a lona que os abrigava balançar violentamente, mas a determinação nos olhos dela não se abalou. O que era uma simples conversa agora parecia um momento crucial, mais poderoso do que qualquer catástrofe. A chuva caía como o destino ao redor deles, e a tensão crescia. Armando podia sentir seu coração acelerando, a proximidade deles carregando uma eletricidade própria. Seria aquele o momento certo? Poderia a tempestade ser o cenário perfeito para revelar tudo o que ele guardava? Armando, o mundo pode desabar, mas nós precisamos decidir o nosso próximo passo. Ana disse, e nesse instante, uma relâmpago iluminou seus rostos, como se o universo estivesse sincronizado com a intensidade dos sentimentos que emergiam.
Armando decidiu que não deixaria mais nada ficar entre eles. Mas a pergunta que o atormentava persistia. Teria ele a coragem necessária para dar o próximo passo antes que a tempestade os separasse novamente? A tempestade rugia do lado de fora, mas dentro do abrigo improvisado, o silêncio parecia tão pesado quanto a chuva que batia nas folhas. Armando olhava nos olhos de Ana, e tudo ao seu redor desaparecia. O mundo lá fora dava espaço para algo mais grandioso, mais impactante. Armando, ela começou, a voz ligeiramente trêmula, mas firme. Eu sinto que precisamos nos abrir um para o outro. A tempestade não é só a chuva, é tudo que guardamos. Tudo que nos impede de sermos quem realmente somos. Ele engoliu em seco. O que ela dizia fazia sentido. O peso dos segredos e das incertezas estava quase tão opressivo quanto o mau tempo. Ana, eu tenho medo. Medo é natural, mas não podemos deixar o medo definir a nossa história. Ela respondeu, seu olhar meigo e encorajador. Há tanto em você que quero conhecer. O seu passado, suas dores. Tudo isso faz parte de quem você é. Armando piscou, enfrentando a vulnerabilidade que estava aos poucos se infiltrando em seu coração. Ele sempre foi o forte, o que encarava desafios. Mas agora, a força necessitava de fragilidade, e naquele instante, ele desejou que tudo que o prendia se dissipasse como as nuvens que cobriam o sol. Eu não sou perfeito, Ana, ele admitiu, a voz um pouco mais suave. Carrego muitos bagulhos comigo, coisas que me machucam e que podem te ferir também. A solidão sempre esteve ao seu lado como uma sombra. A ideia de deixar que alguém se aproximasse dele o aterrorizava. Não importa, todos nós temos cicatrizes. É assim que aprendemos e crescemos. Ela insistiu, dando um passo à sua frente. Armando sentiu o calor emanando dela, como uma âncora naqueles momentos tempestuosos. Uma força. Se eu me abrir para você e você também se abrir para mim, podemos realmente nos conhecer. Ele disse, surpreendendo-se com a liberdade que aquelas palavras trouxeram. Era o primeiro vislumbre de um caminho que ele desejava, mesmo que o desconhecido o aterrorizasse ainda mais. Sim, isso seria um passo. Ana sorriu, e essa luz no meio da tempestade fez seu coração acelerar. Vamos juntos. Armando se esforçou para juntar as palavras, mas a tempestade lá fora parecia querer gritar em silêncio. Ele não queria deixar de ver a luz nos olhos de Ana, então respirou fundo. Minha infância não foi fácil. Eu cresci em meio a perdas e lutas. Às vezes, a dor era tanto que eu simplesmente desconectava. A chuva fazia cócegas na lona acima deles, mas a intensidade de sua revelação fez o tempo parecer parar. Ana ficou atenta, ouvindo, sem permitir que nada mais atrapalhasse aquele momento. Eu costumava achar que a solidão era o caminho mais seguro. Nunca me deixei me abrir. Acreditava que o sofrimento era melhor do que a vulnerabilidade. Ele continuou, suas mãos se apertando compulsivamente. E agora, com você, eu só quero que isso mude. Mas, e se eu errar? Errar é parte do processo. Olha para nós, aqui, juntos. Isso já é um passo adiante. O importante é tentarmos. Ela disse, e sua voz sussurrou esperanças que aqueciam seus corações. Armando se aproximou ainda mais dela. O frio da chuva ainda se fazia presente, mas ali, próximo a Ana, havia abrigo e calor. O que ele sentia era mais profundo do que ele poderia imaginar. Uma torrente de emoções que não queria segurar. Ele fechou os olhos, enfrentando o que realmente sentia. Ana, você me faz querer mais. Quero ser digno desse amor. Então vamos ser, Armando, ela respondeu, e no brilho de seus olhos, ele viu a possibilidade do que poderia ser. Um futuro juntos, longe das tempestades passadas. Mas nesse exato momento, um estrondo ensurdecedor ecoou ao redor. A tempestade parecia querer levantar toda a fúria acumulada, e os olhares de Armando e Ana se tornaram sombrios. O que poderia acontecer agora? Armando e Ana estavam prestes a descobrir, mas a tempestade que se aproximava não era apenas a do tempo. O que mais estava por vir? A chuva começou a cair com mais intensidade, e o abrigo rústico tremeu sob o peso das gotas. Armando e Ana trocaram olhares apreensivos. O som do trovão parecia imitar o tumulto que borbulhava dentro deles. Era como se a tempestade tivesse se infiltrado naqueles momentos mais íntimos, ameaçando desmantelar tudo o que estavam começando a construir. Armando, o que está acontecendo?
A voz de Ana, agora um sussurro, refletia a confusão que também invadia o coração dele. Ele sabia que aquele momento, tão esperado e frágil, estava à beira de algo incontrolável. Armando sacudiu a cabeça, tentando afastar o medo que ameaçava dominar seu pensamento. Nada que não possamos enfrentar, disse, mas sua voz soou menos convincente do que ansiava. O trovão rugiu novamente, e ele pensou sobre as tempestades que já enfrentou antes. Aquelas tempestades eram diferentes. Elas não eram só sobre a chuva. Havia também um ciclo de dor e cicatrização que ele precisava revisitar. Ana avançou um passo em sua direção e, da maneira que a luz da lanterna refletia em seu rosto, ele pôde ver a determinação. Eu estou aqui, Armando. Nós podemos fazer isso juntos. Essa sinceridade atingiu Armando como um raio. Naquele momento, a tempestade se tornava um símbolo de transformação. Ele queria se abrir, mas precisava de coragem. E mais do que tudo, precisava saber se Ana estava disposta a não só ouvir, mas ficar ao seu lado enquanto ele lutava contra seus demônios internos. Ana, ele começou, o tremor na voz agora mais pronunciado. Na minha infância, não apenas perdi pessoas que amava, eu também perdi a capacidade de confiar nas pessoas. Há um vazio dentro de mim que parece que nunca será preenchido. Ele sentiu os olhos de Ana se fixarem nele, pronta para acolher sua dor. Você não precisa carregar esse peso sozinho, ela falou suavemente, mas as palavras não apagavam a sombra que o acompanhava. Me conta mais sobre isso. Armando respirou fundo. Se fosse abrir seu coração, deveria ser completo. Meu pai era rígido. Ele tinha sonhos que não incluíam a fragilidade. Aprendi que mostrar vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Nunca tive a chance de me sentir amado ou protegido. O vento assobiou do lado de fora, fazendo a lona tremer mais uma vez. Ana estendeu a mão, segurando a dele. O toque era firme, como se ela buscasse ancorá-lo em meio à tempestade interna e externa. Você não é mais aquela criança, Armando. E eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui porque quero estar ao seu lado para que possamos conciliar nossas histórias, ela disse, seus olhos brilhando com uma luz tranquilizadora. Ele hesitou, mas a conexão com Ana fez com que suas barreiras começassem a se fragmentar. Eu quero tentar, mas e se isso não funcionar? E se a dor voltar? Ana sorriu, um sorriso terno que iluminou a escuridão ao redor deles. E se funcionarmos? E se formos mais fortes juntos do que separados? Vamos dar uma chance a isso. Naquele exato momento, Armando sentiu um nó se desfazer no seu peito. Ele estava prestes a escolher a coragem em vez do medo. Mas antes que pudesse articular uma resposta, um clarão iluminou o céu fora do abrigo, seguido por um estrondo que reverberou sob seus pés. O dorso da mão de Ana tocou seu rosto e seu olhar se firmou nele. O que foi aquilo? A insegurança voltava a invadir a voz dela. Com um novo desafio à porta, Armando sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. Vamos descobrir juntos, ele respondeu, determinado. Mas havia algo na tempestade que parecia prometer mais do que apenas chuva. A sensação de que segredos do passado estavam prestes a serem revelados inundou a atmosfera, e a curiosidade tornou-se um peso palpável entre eles. O que poderia estar além das nuvens escuras? E mais importante, estavam preparados o suficiente para enfrentar isso? Mesmo a tempestade poderia ser um sinal, e Armando sentiu que o futuro deles estava prestes a tomar uma direção que mudaria tudo. O vento forte balançava o abrigo de maneira quase ameaçadora. Armando sentiu a adrenalina percorrer suas veias, misturada à tensão que pairava entre ele e Ana. Os sentimentos que antes pareciam tão distantes agora estavam à flor da pele, como se cada gota de chuva fosse capaz de lavar as feridas que escondia. Talvez seja só um raio, ele disse, tentando acalmar os nervos de ambos. Mas no fundo, sabia que a intensidade da chuva era um eco de suas emoções, um testemunho do que eles estavam prestes a enfrentar. Ana respirou fundo, enquanto seus olhos não se afastavam do dela. Você consegue sentir isso, não é? A voz dela era como um farol, guiando-o através da tempestade emocional. Sim, Armando respondeu lentamente. É como se todo o nosso passado estivesse se reunindo aqui. Todos os medos, todas as lembranças ruins. Ana o interrompeu, firmando a postura. Só que agora você não está mais sozinho. Estamos juntos nesse barco. Ele sorriu sutilmente, tocando as mãos de Ana.
O calor dela era um antídoto contra o frio que o assombrava. Isso é verdade, mas eu não quero te magoar. Não quero que você sinta o peso das minhas lutas. Armando, você já me contou sobre sua infância, sobre tudo que enfrentou. Ana inclinou-se mais perto, quase como se a proximidade pudesse mitigar a força da tempestade. Você pode ser transparente comigo. Às vezes, enfrentar essas dores é o primeiro passo para se libertar delas. Ele fechou os olhos, permitindo que ela se tornasse seu âncora, enquanto as lembranças tomavam espaço na sua mente. Eu sempre tive que ser forte. Desde pequeno, fui ensinado a não ser fraco, mas por dentro eu só queria alguém que me ouvisse, que olhasse para mim e dissesse que estava tudo bem. Silêncio. O barulho da chuva parecia um pano de fundo para a dor que ele acabava de revelar. Ana movia a cabeça em compreensão, e quando ele finalmente abriu os olhos, percebeu que os dela estavam marejados. Desculpe, não queria te fazer chorar, Armando murmurou envergonhado. Não é isso, ela disse, enxugando uma lágrima e dando-lhe um meio sorriso. Estou apenas preocupada com o que você passou, e admiro a coragem que você tem de compartilhar isso comigo. Mas a intimidade do momento sofreu um novo abalo quando um trovão ressoou mais alto que antes, fazendo o abrigo tremer. O que foi isso? Ana quase gritou, sua voz embargada. Armando saiu de seu torpor emocional, sua mente agora voltada para a tempestade do lado de fora. Vamos dar uma olhada. Precisamos ter certeza de que o abrigo está seguro, disse, tentando posar as inquietações de ambos. O chão rangia sob seus pés, enquanto se aproximavam da porta. Armando tentou abrir, mas uma ventania forte os fez hesitar. Uma sombra se moveu entre eles no campo escuro, e em um instante, ele teve a sensação de que eram observados. Ele olhou para Ana, cuja preocupação se misturava à curiosidade. O que pode ser? Não é hora para visitas. Vamos ser cautelosos, Ana sugeriu, mantendo a voz baixa. Armando assentiu, os instintos despertando. Ali estava ele, novamente, na borda de um novo desafio, um novo medo. Mas agora, Ana estava ao seu lado, pronta para enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Ele se lançou para a frente e, ao abrir a porta, o clarão da tempestade iluminou uma figura. Uma sombra se destacava na chuva, e antes que pudesse entender quem era, o coração dele disparou. Havia algo naquela visita noturna que parecia mais ameaçador do que a própria tempestade. Armando, olha! Ana gritou, os olhos arregalados. E naquele momento, Armando percebeu que seu passado não estava apenas se revelando na escuridão, mas que poderia estar prestes a confrontá-lo de forma intensa e inesperada. O que essa figura queria? Estariam prontos para o que viria a seguir? Armando abriu a porta com cautela, a água da chuva escorrendo pelo batente. A figura que se destacava na escuridão era familiar, mas o reconhecimento trouxe uma onda de emoções que ele não estava preparado para enfrentar. Era Eduardo, seu irmão mais velho, que havia deixado a fazenda anos atrás, buscando liberdade em uma vida longe das sombras que o faziam sofrer. O que ele estava fazendo aqui, naquele momento de vulnerabilidade? Armando! Eduardo gritou, a voz coberta pela força do vento e da chuva. Ele parecia mais velho, e os traços do tempo deixaram marcas profundas em seu rosto. Precisamos conversar. É urgente. Ana ficou ao lado de Armando, olhando o irmão com cautela. Ela podia sentir a tensão imediatamente. Sabia que a bala estava prestes a ser disparada. Armando olhou para Eduardo, buscando a coragem que até então tinha ignorado. Sobre o que você quer falar, Eduardo? Sua voz saiu firme, mas uma fraqueza interna ameaçava se manifestar. Se o irmão estava de volta, isso significava que muitos fantasmas do passado também estavam. Armando estava à beira da nebulosa tempestade, entre o desejo de se reconectar e o terror de abrir feridas antigas. Eu sei que não sou bem-vindo, mas eu vim para me desculpar por tudo. Eduardo deu um passo em direção ao irmão, a chuva escorrendo por seu rosto abatido. Eu errei ao sair e deixar você com toda a carga. Estou aqui porque percebi que a vida sem você, sem a família, não valia a pena. As palavras de Eduardo atingiram Armando como um soco no estômago. Lembranças envelhecidas o assolaram, momentos de solidão e desamparo que foram marcados pela ausência do irmão. Você sumiu. Apenas se foi, Eduardo. Como você acha que me deixou? O tom dele era mais forte do que desejava, mas a dor não poderia ser silenciada.
Aos olhos de um menino, eu fui um covarde, mas eu estava lutando comigo mesmo. Eduardo expressou, as mãos erguidas em rendição. E agora, estou aqui tentando corrigir isso. Precisamos enfrentar o que aconteceu, Armando. Você não está mais sozinho aqui. Ana puxou levemente a mão de Armando, incentivando-o a escutar. A coragem dela balançava entre os dois irmãos, mas Armando estava cético. O passado parecia cheio de marcas e dessentidos, e sua segurança estava em jogo. E se Eduardo quisesse tudo de volta? E se isso o levasse a um novo desespero? Apenas um minuto, Ana interveio de repente, olhando diretamente nos olhos de Armando. Este pode ser o momento de libertação. Você não precisa levar seu passado nas costas eternamente. A vida é feita de recomeços. Até a tempestade se esgota um dia. Sua voz serena reverberou na mente de Armando. Ele hesitou, olhando para Eduardo, um homem agora quebrado. Uma parte dele queria se proteger, a outra desejava que a tempestade se dissipasse e que eles pudessem encontrar-se no meio da escuridão. Armando começou, mas a tempestade não estava disposta a deixar que essa conversa fosse fácil. A chuva e o vento aumentaram, quase exigindo que ele tomasse uma decisão. Ana está certa. Eduardo se aproximou mais, quase implorando. Eu sei que a dor não pode ser apagada, mas estou aqui, disponível para reconstruir, para sermos uma família novamente. Não queremos o poder um do outro, mas a força para juntos enfrentarmos as tempestades que se aproximam. O apelo do irmão ecoou profundamente. Armando sentiu seu coração despedaçar. Os anos de raiva, dor e desilusão começavam a se misturar com algo que parecia mais esperançoso. Uma faísca, uma chance. Se você quer se redimir, então que seja. Mas entenda que não será fácil. A vida que deixamos para trás não desaparece assim. Precisaremos enfrentar tudo isso juntos. Armando disse, seu olhar se tornando decidido. A conexão estava começando a se formar novamente, mas havia muito a ser reconstruído. Então, a tempestade exterior pareceu se acalmar por um momento, e Ana, percebendo a transformação, olhou nos olhos de Armando com orgulho. Ela sabia que ele estava quebrando suas barreiras, e isso significava um novo começo. Eles não estavam juntos apenas para enfrentar os desafios da fazenda, mas para lutar por cada um em suas vidas. Vamos lá para dentro, Ana propôs, puxando Armando pela mão. O pior já passou. Armando e Eduardo precisam se reconectar e esse é um passo a ser dado. Entraram novamente no abrigo, mas agora havia uma nova dinâmica. O ambiente estava iluminado por lanternas tremeluzentes e a conversa se transformava em um diálogo sobre memórias, arrependimentos e sonhos. A tempestade, que antes parecia intransponível, agora se tornava apenas um pano de fundo para a reconstrução de laços desgastados. Armando e Eduardo, lado a lado, enfrentavam as sombras do passado. Ana, uma testemunha silenciosa, sorria, sabendo que cada lágrima e cada riso estavam imprimindo uma nova história. No final, ficaram todos três ali, semearam, regaram e, acima de tudo, decidiram enfrentar novas tempestades juntos. A esperança florescia e, por mais difíceis que fossem os passos à frente, sabiam que juntos poderiam vencer o que viesse. O amor e a conexão ofereciam abrigo, e era isso que finalmente fazia a diferença. Agora, para você que acompanhou esta jornada emocionante, sobrou uma pergunta. Quantas tempestades você está disposto a enfrentar para encontrar suas próprias vitórias? Venha e faça parte da nossa comunidade apaixonada por histórias como essa. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa história. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão também. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem o poder de apoiar a nossa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.